Primeiramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei quais são os horários que vocês vão acessar, que vocês vão assistir esse vídeo. E antes da gente começar com o conteúdo que eu preparei, na verdade eu estou usando esse vídeo para explicar o que nós vamos fazer essa semana, tá? Como ainda está incerto, eu estou gravando esse vídeo agora na sexta-feira. Então, tá incerto ainda se o material vai chegar na escola essa semana, se vocês vão conseguir retirar. Então, eu pensei nessa semana, começando por segunda, que hoje, né, que provavelmente é na segunda que vocês vão estar assistindo esse vídeo, que nós fizéssemos uma revisão sobre variações linguísticas. Eu vou gravar uma aula curta sobre variações linguísticas de revisão, porque a gente já viu ano passado, né, esse conteúdo. E vou colocar algumas atividades sobre o assunto também. Além disso, não sei se todos fizeram, mas antes da pandemia, antes da gente sair, eu encaminhei para a coordenadora uma apostila, na verdade um arquivo com 4 folhas que tinha atividades sobre isso. Então, para quem já fez as atividades, ok, para quem não fez, faça, mas agora vocês vão ter a aula sobre o conteúdo, que na verdade não é uma aula, é uma revisão, tá? Vou tentar fazer o mais curto possível. Peço que vocês acompanhem até o final. Se tiver dúvida, me chama nos horários de aula, tá? As aulas pelo aplicativo, vocês precisam acompanhar, baixar o aplicativo Centro de Mídias São Paulo. Para quem não tem celular, não tem internet, dá para assistir na televisão, canal 2.2 e 2.3. O controle remoto que não tiver ponto tem aquele traço, então você consegue pôr o 2.2. Isso é na TV aberta. Quem usa TV a cabo não tem como ter esses canais. Precisa ser com aquela antena tradicional e tal. E vocês vão fazer aula pelo aplicativo. Quem não pode pelo aplicativo, pela televisão. Além dessas atividades extras que nós vamos passar. Tá? Então vamos lá começar a aula. Ah, uma outra coisa. Eu vou tentar não editar os vídeos, tá? Porque dá muito trabalho. Então, se eu gaguejar, se eu enrolar, se por acaso eu precisar fazer uma pausa, não liguem, tá? Não dá para eu fazer edição, porque são muitas aulas, muita coisa que a gente tem que fazer em casa e não dá tempo para fazer, tá bom? Até mais. Boa aula para vocês. Então, pessoal, o assunto é variedades linguísticas. E aqui essa tela que vocês estão vendo agora já dá algumas dicas do que a gente vai ver durante a aula, né? Vamos prestar atenção nessas imagens que a gente tem na tela. Temos o Cristo Redentor, aqui no canto superior esquerdo. Temos uma manifestação cultural, logo à direita. Algo que remete à região Nordeste, talvez. Um rapaz no cavalo com umas roupas bem diferentes da nossa cultura aqui de São Paulo. Aí ao lado nós temos uma moça com marcas no corpo, no rosto, talvez lembrando um pouco da cultura indígena, talvez, né? Aí aqui embaixo, no lado esquerdo, a gente tem uma reunião. Parece ser mais formal essa reunião, porque tem uma série de pessoas vestido meio social, com vários papéis na mesa. Um pouco mais abaixo nós temos
um espaço que lembra o interior, talvez o interior de Minas, do Rio de Janeiro. É um espaço que não lembra a nossa cidade. Já, por outro lado, à sua direita, nós temos a Avenida Paulista, né? Para quem não sabe, essa é a Avenida Paulista. E aí, todo mundo já visitou a Avenida Paulista alguma vez? Não é possível, né? Ter que visitar a cidade, mas não agora, porque agora a gente está na pandemia. Depois de um tempo, depois que a gente passar esses problemas, quem não conhece a Avenida Paulista, por favor, né? E aí à direita nós temos um gaúcho, para quem não sabe essa roupa é de gaúcho, esse senhor com um chapéu, tomando chimarrão, que é bem característico daquela cultura. E abaixo, no canto inferior direito, nós temos duas mulheres com roupa branca vendendo acarajé, que é algo bem característico da cultura baiana, né? Então vamos ver a próxima tela. E antes de ver a próxima tela, queria que vocês pensassem, ainda não vamos entrar na parte linguística, mas vamos pensar na parte de variedades. Essa palavra variedades, ela lembra o quê? Algo que varia, né? Algo que tenha vários. E essa foto que a gente acabou de analisar mostra uma certa diversidade, uma diversidade cultural, ou seja, várias culturas diferentes, uma diversidade regional, ou seja, vários lugares diferentes, várias regiões do mesmo país, né? Várias formas de agir diferentes também, que caem na cultura. Então, a partir dessa análise, a gente já vai entrar na parte de linguísticas. O que vem a ser as variedades linguísticas? É como a língua, como o idioma, a língua portuguesa do Brasil, varia conforme as culturas, conforme os locais, conforme as influências externas, internas, conforme o tempo passa. Então a língua ela se transforma e ela se modifica, né? E estudar variedades linguísticas em língua portuguesa é diferente da gente estudar gramática, por exemplo, que são as regras da língua. Estudar variedades linguísticas em língua portuguesa é observar tal qual um cientista observa um vírus, por exemplo. O vírus ninguém fez. Ele nasceu, assim, mesmo que talvez seja por um erro humano, alguma coisa humana, mas o vírus ele se fez, né? Assim é as variedades linguísticas. Ninguém pensou nelas, ninguém criou as variedades. Elas se criaram sozinhas, essa é a verdade. Porque ela é um fenômeno, a variedade linguística é um fenômeno humano. Então, na língua portuguesa, o que a gente faz? A gente analisa essas variedades linguísticas, tenta compreender, e aí a partir dessa compreensão a gente vê o que faz. Então, a partir dessa compreensão, a gente faz uma reflexão sobre como a língua é usada e a importância dessa variação, a importância, sobretudo, do respeito a essa variação. Então, entender essa variação é entender sobre nós, entender sobre a nossa cultura, sobre o tamanho enorme que é o nosso país, com mais de 200 milhões de habitantes,
Então, variedades linguísticas tem a ver com pluralidade, tem a ver com várias culturas diferentes, tá? Então vamos para a próxima tela. Aí aqui, nessa próxima tela, a gente tem uma conversa de duas pessoas, né? Essas pessoas estão com uma roupa que lembra uma festa junina, mas eu acho que quis indicar que é alguém do interior. E aí o rapaz da esquerda chega pro da direita e diz: "E aí, compadre, firme? Não, futebol." E ele tá assistindo, porque ele tá assistindo futebol, né? Então, essa ceninha que foi criada, esse quadrinho, né? Não chega a ser um quadrinho, mas essa cena em si, ela dá alguns indícios do que pode ser as variedades linguísticas. A gente aqui em São Paulo não fala dessa forma, né? Aqui em São Paulo a gente não usa esse tipo de linguagem, mas a gente conhece pela televisão ou pelo estereótipo dos filmes, quadrinhos, dos desenhos animados, que a gente tem pelo menos a ideia de que em algum lugar alguém fala dessa forma. Então, a partir só desse exemplo com o nosso, a gente já pode perceber que a língua ela é usada de maneira diferente, né? O nosso idioma é usado de maneira diferente em lugares diferentes, né? E é que mais à direita chega mais próximo do que a gente tem falado em São Paulo. Tem um afe, putz, eu? Porra, meu, mano, velho, ressaca, vê se pode, pirei, psiu, ô louco, né? Uau! Essa linguagem já está mais próxima da de São Paulo. Mas será que essas pessoas da esquerda aqui, que estão com essas roupas de caipira, né? Caipira, com essas roupas de caipira, falam dessa forma que estão à direita? Então, a partir daí, a gente começa a entender, e eu espero que vocês estejam entendendo, captando, o que é a variação linguística. Então, é um fenômeno. Os rapazes caipiras, eles não falam assim porque eles querem. É porque eles aprenderam uma influência talvez cultural, da mesma forma que a gente não fala usando essas palavras aqui que estão à direita de forma consciente. Por exemplo, eu falo assim, eu uso essas gírias porque eu escolhi usar, assim, pelo menos conscientemente. Meio que a cultura a gente escuta e a gente repete e sem pensar muito, essas palavras começam a fazer parte do nosso dia a dia e aí a gente não consegue mais viver praticamente sem usar esse tipo de palavra, essas gírias, essas linguagens que é característica do povo de São Paulo. Por que que eu estou falando isso? Para vocês perceberem que as variações linguísticas é um fenômeno natural, é um fenômeno cultural, é um fenômeno que ocorre e aí a partir dessa ocorrência a gente consegue analisar padrões e entender como funcionam as variações linguísticas. Vamos para a próxima tela. Aqui a gente tem a definição do que vem a ser as variedades linguísticas. Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizado. Então, uma língua, a linguagem, um idioma, uma língua,
ela pode variar conforme essas coisas, de acordo com essas coisas que nós citamos. Condições sociais, dinheiro, ou seja, classes sociais, aqui a gente está falando de classes sociais, pessoas pobres, pessoas muito pobres, pessoas de classe média alta e pessoas ricas e super ricas e milionárias e por aí vai. Questões culturais que tem a ver com a cultura de um determinado lugar, uma cultura, a influência também que uma cultura sofre de uma outra cultura, né? Também altera a linguagem. A região, né? Nós temos um país, nós moramos num país muito grande, com milhares de quilômetros, de um ponto mais baixo ao sul, do mais alto ao norte. Então, a distância também faz com que a língua se modifique, né? E a história também modifica a língua. Então, a língua se modifica conforme a história. Lembra que a gente leu esse ano mesmo o conto do Machado de Assis, O Enfermeiro, e praticamente para fazer a leitura eu tive que fazer uma tradução para vocês, né? Porque muitas linguagens muitas palavras, aliás, não linguagem, muitas palavras usadas ali não eram mais palavras comuns. Então, um texto de Machado de Assis, escrito há 100 anos atrás, por exemplo, não vai ter a mesma não vai usar as mesmas palavras que nós usamos agora. Vamos lá para o próximo. Então, aqui é uma definição de língua, tá? O que vem a ser a língua? Atividade coletiva realizada por meio de um código formado por palavras, regidas por leis combinatórias, as quais pertencem a um grupo específico. Isso mais conhecido também como gramática, que são as regras de uma determinada língua. Continuando a leitura, como é o caso da língua inglesa, brasileira, italiana, francesa e muitas outras. É a parte social da linguagem exterior ao indivíduo, que por si só não pode modificá-la. Língua é forma. Então, a língua é igual ao vocabulário, que são as palavras que formam a língua, mais leis combinatórias, que são as regras gramaticais. Então, toda língua precisa ter leis combinatórias. Ainda que seja uma língua inventada, não criar, lógico, todas as línguas foram inventadas um dia, mas quando eu digo língua inventada, eu não sei se agora vocês fazem isso, mas no meu tempo, na escola, quando eu era menor, tinha, sei lá, menos de 10 anos, que eu estava no ensino fundamental 1, era comum as crianças brincarem de falar a língua do P, ou falar, sei lá, uma língua própria que modifica algumas palavras. Então, ainda que seja naquela brincadeira da língua do P, existe uma lei, uma regra, que é só falar palavras com P, por exemplo. Então, toda língua precisa ter um vocabulário, que são palavras, né? E leis combinatórias, como as palavras são usadas. E é engraçado porque, ainda que não tenha uma gramática, ou seja, alguém não escreva um livro de regras, conforme o ser humano vai utilizando a língua, essas regras elas vão se estabelecendo naturalmente. Porque a linguagem, né, a comunicação por meio da língua, ela é uma atividade humana. Então,
a língua e a linguagem se modifica conforme o ser humano evolui. Então, essa língua ela vai sendo modificada ao longo do tempo, né? Então, o que é língua? É a junção de vocabulário, que é uma série de palavras, com leis combinatórias, ou seja, como essas palavras se relacionam para formar algum sentido. E aí nós temos uma definição sobre fala. O que é fala? Né? É a utilização oral da língua pelo sujeito. É um ato individual, né? Pois cada indivíduo, para a manifestação da fala, pode escolher os elementos da língua que lhe convém, conforme seu gosto e sua necessidade, de acordo com a situação, o contexto, sua personalidade, o ambiente sociocultural em que vive, e etc. Então, quando a gente fala, é diferente de quando a gente escreve. Na fala, a gente se permite muito mais cometer erros de concordância, às vezes a gente esquece o plural, né? É engraçado que eu estou ensinando nessa quarentena. Eu estou ensinando meu filho a escrever. E eu estou alfabetizando ele, né? Eu não sou professor alfabetizador, então eu não sei alfabetizar uma criança. Por mais que eu seja professor de língua portuguesa, eu não sei ensinar uma pessoa a ler e escrever. Então, praticamente é uma experiência que eu estou fazendo, né? Porque ele não está indo para aula, a escola dele tem que acessar pela internet, é muito complicado. A questão porque ele é uma criança de 5 anos, então é diferente de vocês que vai conseguir baixar o aplicativo, ter o compromisso de acessar e tal. Então, e aí eu estou ensinando e a gente está estudando todos os dias, 1h30, 2 horas por dia. Eu estou ensinando ele a escrever, ler e escrever. E muitas vezes ele fala, ai pai, mas por que eu não posso falar de tal forma? Por exemplo, a palavra cabeleireiro. A gente sabe que é cabeleireiro o correto, né? A parte escrita de acordo com a norma padrão. E aí, esses dias ele me perguntou, pai, por que eu não posso falar cabeleireiro, né? E eu disse, não, você pode falar cabeleireiro, mas o correto, de acordo com a norma padrão, é o cabeleireiro. Na escrita, você precisa escrever de forma certa. E aí, eu disse de forma certa de propósito, por quê? Uma coisa que eu frisei já no ano passado, e vale a pena dizer agora, é que quando a gente está estudando variações linguísticas, que faz parte de um ramo de estudo de linguagem que se chama sociolinguística, a gente já não trabalha mais com a ideia de certo ou errado, né? Porque se existe uma variedade, se existem variações linguísticas, a gente não pode dizer que uma palavra, um determinado uso de uma palavra é errado, né? O que a gente diz é que dentro de um contexto aquela palavra está errada. Qual que é o contexto? A linguagem padrão, que é as regras pré-determinadas na escola, que é a linguagem dos livros, a linguagem dos livros de literatura, dos livros de português, de gramática, mas fora daquele contexto, por que não? Né? Desde que não esteja no contexto em que não é permitido usar a linguagem de forma errada. Então eu disse para o meu filho, você pode falar cabeleireiro, mas você precisa saber que o correto é cabeleireiro e quando você for escrever, você tem que escrever
cabeleireiro, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo aqui que a fala, ela é determinada pelo sujeito, é um ato individual, né? Então, muitas vezes há uma desconexão da linguagem escrita com a linguagem falada. Vamos dar continuidade e daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Ah, tá. Então aqui é a parte que a gente tem que entender, tem que prestar bastante atenção, porque é aqui que a gente mata, né? De certa forma que a gente entende o que vem a ser as variações linguísticas, a variação linguística, tá? Por quê? Aqui eu tenho uma lista de fatores que determinam a variação linguística. Então, são coisas que acontecem, são contextos, são algumas questões que fazem a língua variar, ou seja, que modifica o uso da língua, né? O primeiro ponto é a faixa etária. Então, é comum as pessoas mais jovens ter uma linguagem diferente das pessoas mais velhas. Lembra naquela tela anterior, deixa eu ver se consigo voltar, que a gente tinha aqui questões históricas em que é utilizado? Se a nossa linguagem de pessoas mais jovens já é diferente, muitas vezes, de uma linguagem dos nossos avós, bisavós, imagina da nossa linguagem para pessoas que viveram há 150 anos atrás. Então, a faixa etária é um fator que modifica a linguagem. É um fator, está entre os fatores de variação linguística. Região geográfica. Quando a gente fala de região geográfica, é o estado, cidade e país em que o sujeito se encontra. Então, as pessoas que estão lá no sul normalmente vão falar diferente das pessoas que estão no norte, nordeste, que são regiões distantes, tá? Então, conforme a região, há uma modificação na linguagem utilizada. Outra questão é o gênero. Quando a gente está falando aqui sobre gênero, a gente está falando de gênero sexual mesmo. Então, pode ser que o heterossexual fale de uma forma, o homossexual fale de outra forma, o heterossexual masculino fale de uma forma, o heterossexual feminino fale de outra forma. Então, as questões de gênero também modificam a linguagem. Existem gírias específicas, né, de cada grupo, e o gênero forma grupos muitas vezes. Então, há essa variação. A situação socioeconômica, quando a gente está falando de situação socioeconômica, nós estamos falando de dinheiro. Então, pessoas mais ricas costumam falar de uma forma, pessoas mais pobres falam de outra forma, tá? Normalmente, a situação socioeconômica reflete também na região geográfica, mas não de uma relação de um estado para outro. Por exemplo, numa cidade, vamos pegar a cidade de São Paulo, as pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas com maior condições socioeconômicas, normalmente vivem em bairros diferentes das pessoas com baixo nível de condição socioeconômica. Então, a pessoa mais baixa mora no que a gente chama de periferias, como nós, né? E as pessoas que têm mais dinheiro moram mais numa região mais central.
E aí a gente já vê a diferença da linguagem utilizada na periferia da linguagem da região central. Outra questão que interfere diretamente na variação linguística é o grau de escolarização. Então, pessoas que estudaram mais tendem a ter uma linguagem diferente das pessoas que estudaram menos, né? O mercado de trabalho, então existe uma linguagem específica para cada profissão a seguir. Então, os enfermeiros usam uma linguagem, os mecânicos usam outra, os office boys usam outras, motoboys usam outra. Então, a profissão também é um fator de variação linguística. Agora, a gente tem a rede social. Rede social também faz a gente variar a nossa forma de linguagem. Então, na rede social há uma linguagem própria, há uma forma, né, de se comunicar. O estilo tem a ver com a forma como eu escolho me expressar, né? E o tempo. E o tempo a gente remete também à questão histórica. Então, em 1900 as pessoas falavam de uma forma, em 1800 em outra, daqui em 2020 de uma forma e daqui em 2040 pode ser que a linguagem tenha se modificado também. E aí a gente tem um quadrinho aqui embaixo, no canto inferior direito, para a gente entender um pouco mais sobre isso. É uma entrevista de emprego e a pessoa escreve, fala fluentemente, escreve não, desculpa, a pessoa fala, a moça, né, que está sendo entrevistada, fala fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia, né? Então é uma piada que fala um pouquinho sobre essa questão de linguagem. Eu vou tomar um copo d'água, estou com a boca seca, e aí eu vou deixar um tempinho para vocês lerem e tentar pensar um pouco sobre o que a gente está conversando até agora, tá? Revejam cada tópico em alguns segundos enquanto eu busco água. Isso. Então, vocês reveram aí os fatores de variação linguística enquanto eu fui tomar água? Então, vamos para a próxima tela. E aqui a gente vai começar a ver exemplos daqueles fatores, que são os tipos de variação linguística. O primeiro é diferenças de lugar ou região. E aí tem um personagem que já é conhecido de todos, né, da Turma da Mônica, que é o Chico Bento. Ele começa falando, professora, a senhora lá ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Veja que a linguagem da professora é diferente do Chico Bento, porque o Chico Bento é um estereótipo, ou seja, ele é um personagem que é uma brincadeira, né?
das pessoas do campo, que citam a pessoa do campo, caipiras, né? Toda vez eu coloco caipiras entre aspas para quem está me vendo aqui numa bolinha no canto inferior direito, porque usar esse termo caipira pra gente não, mas para algumas pessoas pode ser, sei lá, ser algum motivo de a pessoa se sentir ofendida. Então, toda vez que eu coloco caipira, eu coloco entre aspas, porque a intenção não é ofender, e sim invocar em vocês essa imagem, né? Desse tipo de personagem. Até porque as pessoas que moram no campo não são assim, né? Isso é um estereótipo que a mídia cria, né? Do caipira, o personagem caipira. Mas sempre bom se resguardar quanto a isso. E aí ele continua: ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. E aí ela fica espantada. Vocês estão vendo que essa linguagem, por mais que seja exagerada, que é o que eu disse agora, né, agora há pouco, mas é uma linguagem recorrente das pessoas que moram no interior, né, no campo, pessoas mais simples, numa região mais afastada, né? Por quê? A região, o lugar, faz com que a linguagem se modifique, a língua se modifique, o uso da língua se modifique. Escolaridade e classe social. Vamos ver esse quadrinho de cima. No céu tem bicicleta? Não. Cocrete? Mortandela? Não, não, no, no. Putz, que inferno, né? Então, esse exemplo é sobre classe social, né? Então, pessoas com uma classe social mais baixa costumam falar assim. Eu acredito que talvez seja, isso é crença minha, tá? Eu não fiz nenhum estudo sobre isso. Seja porque a pessoa que está numa classe social inferior não se preocupe tanto com a correção da sua linguagem, mas isso é só especulação minha, tá? Mas esse exemplo mostra um pouquinho da diferença. O primeiro da escolaridade, então a falta de estudo faz com que a falta de estudo e classe social também, né? Faz com que a pessoa fale de uma forma diferente. E abaixo tem uma pessoa apaixonada pela outra no primeiro quadro. E aí a pessoa, o rapaz fala, né? Oi, tem problema de nós bater um papo? E aí o coração ele tá cortadinho no meio, porque foi um balde de água fria para essa moça. E aí ela sai correndo. Ó, meu filho chamando. Oi, oi, lindo, fala. O papai tá gravando aula, filho. Daqui a pouco eu vou, tá? Vem aqui pegar. Então, isso é gravar aula em casa, gente. Gravar aula em casa é assim. As crianças falam. Eu consegui segurar ele durante um bom tempo. Mas não dá. Não deu. Ele não aguentou. Ele quis falar aqui. Talvez eu edite essa parte, tá? Tó, vai lá, tira a foto rápido que eu tô trabalhando. Então, e aqui a gente tem a variação de estilo, que que tem a ver com a forma com que a pessoa vai se comunicar. De uma forma formal, mais formal, e de uma forma informal. Então, mais para frente a gente vai ter um gráfico que mostra o nível de formalidade.
Mas o que que vem a ser a formalidade para a gente poder entender certinho o que é? Formalidade, fica bom a gente entender formalidade usando exemplos de roupas. Esse daqui, olha. Ah, meu filho voltou. Não é o dinossauro Rex, é esse daqui, o rei dos dinossauros. Esse é o rei dos dinossauros? Ah, esse daqui, olha. Que é o meu nome dele? Eu não sei, daqui a pouco eu vou Tá ver. bom, aparece aqui no vídeo, dá tchau. Dá tchau aqui pra câmera. Aqui, ó, pra essa câmera aqui onde tá a luzinha. Tchau, tchau. Vai Pra lá. quê? Fecha lá o quarto. Fecha a porta do quarto, por favor. Água. Tá bom, depois você fecha a porta do quarto. Então, o registro formal e informal tem a ver com... Tá, deixa eu voltar no exemplo que eu estava dando. Ah, tá. Para a gente entender o que é formal, o que é informal, é legal a gente usar o exemplo de roupa, né? Quando a gente está na rua, está em casa, a gente se veste de maneira informal. O que que é? A gente usa a roupa que tem. Por exemplo, eu estou de regata aqui, ó, porque eu estou em casa, estou gravando esse vídeo, mas falei, por que não, né? Já que eu estou trabalhando em casa, eu não preciso me vestir de uma forma mais formal. Então, quando a gente está em casa, está na rua, vou usar o exemplo do bar, que vocês sempre dão risada porque eu falo isso. Então, quando a gente está por aí, né, nesses lugares mais informais, a gente usa roupas, a gente não se preocupa tanto com as roupas. Filho, fecha a porta do seu quarto, tá? Para não vazar o som da televisão. E quando a gente vai para um casamento, ou para uma formatura, ou para uma festa de 15 anos, de debutante, a gente se veste de uma forma mais formal, né? A gente tenta pôr um social. E eu não gosto de usar social, mas eu sempre ponho uma camiseta polo, um sapatênis, que é horrível, mas, né? Então essa é a diferença do formal e informal. No formal, a gente se preocupa com as formalidades, né? O informal, a gente está despojado. E aí aqui a gente tem o exemplo de registros formal e informal. Primeiro, tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza. Estou aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Fala, Tinho, beleza? Acho que não, é difícil não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Então, o senhor queria ajuda, né, do sobrinho para saber um pouco sobre as novas regras ortográficas e ele acabou decepcionado porque a linguagem do sobrinho está bem diferente do que ele esperava. E aí o senhor fala, melhor pensar em outra coisa. Então a linguagem formal e informal são diferentes. Para uma entrevista de emprego, a gente usa uma linguagem formal. Para empinar pipa na rua e falar com os amigos, a gente fala de uma forma mais informal. Em casa, nós falamos de maneira informal. Na escola, o professor de língua portuguesa precisa falar de uma forma mais formal. Então, o nível de formalidade interfere na linguagem. E o que que a gente espera? Nem era para já falar isso, mas é importante falar. O que que a gente espera de vocês?
que vocês, não que vocês simplesmente aprendam a falar de forma correta, de forma mais correta já entre aspas, né? Porque a gente estudando sobre variações linguísticas não existe mais certo e errado, mas não dominando, assim, não depois que aprender a escrever de uma forma mais adequada à norma padrão, que é o português correto, que vocês só falem dessa forma. Então não é mais essa ideia, a aula de português. É que vocês saibam, o ideal é que vocês saibam usar a linguagem formal e informal. Que vocês saibam usar a linguagem adequada ao contexto que vocês permeiam. Então, que vocês saibam se comunicar bem com as pessoas que estão com vocês na rua, na festa, no baile, e que vocês também possam ir até uma entrevista de emprego e usar a linguagem que é pedida lá, que é apropriada para o momento. Uma entrevista de emprego, qualquer outra entrevista, qualquer coisa que necessite de uma formalidade maior. E aqui nós temos um gráfico que primeiro ele está dividido, né? Não é horizontal, não é vertical, é na horizontal, mas de lado. Eu sou professor de português, eu não sei qual que é essa posição, mas está dividido dessa forma que vocês estão vendo aí. Que a parte em cima, que está no canto superior direito, é mais formal, e a parte embaixo, que está no canto inferior esquerdo, eu falei superior direito, né? Mais formal superior direito e menos formal no inferior esquerdo. Um lado é a modalidade oral, do lado esquerdo a modalidade oral e do lado direito a modalidade escrita. Então, por baixo, começando por baixo, menos formal, primeiro na modalidade oral, ou seja, na fala, tem a conversa familiar, né? O familiar. Então, a conversa familiar ela é menos formal. Na parte escrita tem o pessoal. Por exemplo, um bilhete na geladeira. Bilhete na geladeira você não vai se preocupar tanto em ser formal, né? Aí depois sobe a primeira bolinha para a segunda bolinha. Casual, conversa entre amigos. Na parte da oralidade, na parte da escrita, informal, carta, amigo ou parente. Aí sobe mais um pouquinho. Coloquial, na parte oral, conversa entre colegas não muito íntimos. Então, quando a gente conversa com uma pessoa que a gente não é muito íntimo, a gente não usa a mesma linguagem com uma conversa entre amigos que são íntimos, né? E na parte escrita tem semiformal, carta comercial. Então, é carta empresarial, né? Comunicação entre empresa. Aí, subindo um pouquinho na modalidade oral, tem o formal, deliberativo, que é uma conferência, uma palestra, uma aula, por exemplo, uma apresentação em que todos estão prestando atenção em você. Você é o centro da atenção. E essa linguagem que é pedida na oralidade é a linguagem formal, né? E na parte escrita tem a correspondência oficial, que é carta que você manda para o governo, para o advogado, essas questões legais, né? E no mais formal de todos, no oral, na oralidade, tem a oratória, né? Que é aquela forma toda robusta de se falar, com uma linguagem própria, aquela linguagem do juiz, muitas vezes da autoridade religiosa, né? Que o exemplo, inclusive, é um sermão.
E na parte escrita, o hiperformal. Por exemplo, uma sentença judicial, que é aquela linguagem dos advogados, né? Tanto que as pessoas que querem ser advogados, uma dos predicados aí uma das coisas que se espera é que ele tenha uma linguagem bem desenvolvida, porque a linguagem judiciária, a linguagem dos advogados é uma linguagem hiperformal, tá? Então a ideia é que vocês consigam transitar entre todos esses níveis que estão nesse gráfico, né? Desde a começa familiar até o formal, quem sabe a oratório, né? Na parte escrita, desde o bilhete na geladeira, que é o pessoal, até o hiperformal, caso alguns venham a querer seguir uma carreira que isso seja exigido. Vamos para o próximo. Acho que está acabando. A variação etária. Essa parte é legal. Que mostra a diferença do senhorzinho com o adolescente, no caso, né? Olha o que o rapaz mais jovem fala. A Verinha é uma gata. Aí o senhor fala, de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então, tá bem claro, eu acho que não preciso nem explicar muito o que vem a ser a variação etária, ou seja, a idade de quem fala também modifica a linguagem que é utilizada. E aqui a gente tem uma reflexão sobre a variação histórica, né? Eu já usei esse exemplo em aula, mas ele nunca morre, e ele é muito bom, né? Vamos ler o que está escrito. É a variação da linguagem ao longo do tempo, através das sucessivas gerações de falantes. Observe em português. Então começa no português colonial para o português atual, e aí ele dá uma sugestão do que pode ser mais para frente que a gente tenha. Então, no português coloquial era vossa mercê. Aí depois virou vós me ser, depois me ser, depois no atual você. Alguns lugares já se usa o você e às vezes você fala o se, né? Você vai lá no shopping hoje, você vai lá no banco pagar a conta, então veja que a linguagem ela é tão viva quanto os usuários dela, a língua, né? Então a língua ela é viva e como algo que vivo, ela se modifica conforme a sociedade evolui. Então, sempre novas palavras irão existir, né? Quem imaginaria que o selfie, uma palavra que não existia, iria estar tão presente na nossa vida, né? Toda hora a gente fala isso. Era uma palavra que há, sei lá, 6 anos atrás já não existia, né? Então, veja como a língua se modifica, né? O você, né, que é a palavra atual, já foi vossa mercê, já foi vós mercê, foi me ser, tá virando o ser e muitas vezes a gente usa o ser, né? Daqui a pouco vai ser só e, brincadeira. Mas para vocês verem como é essa questão histórica. E aqui a gente tem outro exemplo da variação histórica.
Evolução da língua 1940. Vossa Mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Tá? O que que ele tá fazendo aí? Tá cortejando, né? Tá tentando seduzir a moça, né? Tentando namorar com ela, quem sabe. Sois muito abusado, a moça fala. Aí depois, em 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu. Irmão tá olhando. Depois, em 2010, se liga, mina. Tu é a piriguete mais cachorra da balada. Demorou. Vamos sapecar geral. Né? Aqui, a gente, na verdade, esse quadrinho ele não tá falando só da linguagem, né? A gente pode só se ater à linguagem, mas já que entrou nesse assunto, ele também está falando da questão histórica, né, da relação do homem com a mulher, que antigamente a mulher se resguardava mais, em 1940 e 1980 resguardava um pouco menos, mas também tinha uma certo pudor aí, né? Para, meu irmão tá olhando. E em 2010 liberou geral, né? Não sei se agora é melhor do que antes. E aí cabe a vocês pensarem sobre isso, porque não é o nosso objetivo na aula de português. A gente vai se ater à linguagem. Mas é bom pensar um pouquinho sobre isso. E aí a gente tem agora a variação geográfica. Variação geográfica. Lembra que naquela primeira foto que nós vimos no início da aula tinha lá o gaúcho, que é o mesmo que está aqui no canto, na parte esquerda da tela, né? O gaúcho com um surfista. Mas Baguri. E aí o surfista fala: tu é casca grossa. Ou seja, uma linguagem completamente diferente da outra, né? Uma variação geográfica. E aí no outro quadro, à direita, tem o gaúcho e o mineiro, né? Na minha terra só tem macho. E aí o mineiro fala: olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea, e nós está achando é bom demais. Ele faz uma piada do duplo sentido. Deixa eu ver se a câmera pega aqui. O duplo sentido, porque o gaúcho, existe uma piada recorrente sobre gaúcho. Se você não sabe, não vou falar sobre isso na aula, mas tem a ver com isso. Mas vocês estão entendendo a variação geográfica? Então, conforme o estado, conforme a região em que a pessoa vive, a língua se modifica, né? Eu não sei quantas horas de aula tá dando, tá? Eu tô indo diretão. Vamos continuar. Tá acabando. E aí nós temos a variação socioeconômica. Então, o rapaz de terno com a prancha provavelmente é uma pessoa mais rica do que o outro que está com a prancha também, sem camisa. E aí o rapaz de terno diz: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Na verdade é uma pergunta: ou mais tardiamente? Veja que a classe social faz com que a linguagem seja diferente, né? As pessoas mais ricas muitas vezes falam diferente da pessoa mais pobre. E aí você pode pensar, mas isso talvez seja preconceito. Pode ser que tenha gente
Pobre que fale de uma forma mais próxima da norma padrão. Sim, realmente tem. Com certeza tem, né? Ainda bem que tenha. Mas é só para a gente pensar nesse fenômeno social, entender esse fenômeno social. Então, aqui a gente tem um slide para enfatizar essa questão do regionalismo. Então, cada região é diferente, com a sua cultura e a sua forma de usar a língua portuguesa, com a sua linguagem diferente. E aí a gente tem aqui um texto para a leitura. Um caso mineiro eu sou. E eu não vou fazer a leitura, eu vou deixar para vocês, eu vou contar um tempinho para vocês lerem. E aí vocês vão comentar para mim o que vocês entenderam desse texto. Então essa é a primeira atividade, tá? Depois eu vou escrever vou pedir isso, vou cobrar vocês sobre isso. Então a primeira atividade é vocês tentarem ler esse texto na linguagem do mineiro e depois contar para mim o que vocês entenderam. E esse já vai ser um teste, vocês vão ver. Esse vai ser um teste para ver quem está assistindo a aula completa, tá? Porque eu tô achando que muita gente vai começar a assistir a aula, vai assistir 2, 3 minutos, vai se cansar e vai largar. Então, a leitura desse texto é para ajudar também eu realizar esse teste, saber quem assistiu a aula até aqui, tá? Eu vou trocar o slide, então se você não conseguiu ler ainda, pausa agora, porque aí você não vai escutar minha voz, vai ficar pausada na tela do seu celular ou do computador, e aí você faz a leitura desse texto, tá bom? E aí vocês podem ter o tempo que quiser se vocês pausarem. Pausa. Beleza, vou trocar a tela. Aqui também, vou pedir para vocês pausarem e ler, tá? Aqui é uma história, uma narrativa do assaltante nordestino, do assaltante mineiro e do assaltante gaúcho. É engraçadinho. Vale a pena vocês lerem, tá? Então pausa, faz a leitura, mais para frente eu vou cobrar isso de vocês, tá? Então pausa agora. Tá, vamos trocar a tela. Adequação linguística. Aqui a gente já vai falar de como a língua vai se adequar ao uso dela. Então, como a gente adequa na verdade, a gente adequa a língua a um determinado fim. Então, primeiro a gente tem o que a gente chama de jargão, que é uma linguagem técnica utilizada para um determinado grupo de profissionais. Então, vamos ler. Jargão trata-se de uma linguagem técnica utilizada por grupos de profissionais. Existem tantas quantas forem as ciências e as profissões. A língua da medicina, como é difícil entender um diagnóstico. A do direito, lembra que eu falei do direito? Restrita aos meios jurídicos, etc. E só é compreendida quando sua aprendizagem se faz junto com a profissão. Então, toda linguagem tem um jargão, né? Inclusive a linguagem do professor. Então, o professor ele fala muito de intertextualidade, são palavras dos professores. O que mais? Paradigma, algumas palavras que são recorrentes para os professores, né? Da mesma forma, para quem é médico, tem uma linguagem, um jargão
utilizado específico daquela profissão, que eu não vou entender se eu não tiver o conhecimento daquela profissão, se eu não atuar, ou se pelo menos eu não tiver lido alguma coisa do tipo. E tem um exemplo embaixo que a gente já lê. Do direito também, né? É uma curiosidade que na faculdade de direito, normalmente eles estudam latim. O que é o latim? É uma outra linguagem anterior a nós, aliás, uma outra língua, ou seja, um outro idioma diferente do nosso. A língua portuguesa, ela se misturou com várias outras línguas, né? Mas é uma língua derivada do latim, uma língua antiga que ninguém mais usa. Então, o direito, o curso de direito, o curso para ser advogado, a faculdade, né, para ser advogado, tem que estudar latim, porque muitas palavras muitas palavras do vocabulário do direito vêm direto do latim. Então, é importante para quem faz direito estudar latim. Mas vamos para o exemplo do médico que está embaixo. Ó. É uma rinite com cefaleia e uma rinorreia importante. E o rapaz fica com pontos de interrogação. Né? Muitas vezes, já aconteceu comigo, do médico falar dessa forma, eu falo, tá bom, doutor, mas agora traduz para mim. Né? Gíria. Gíria todo mundo sabe o que é, né? Existem tantos quantos grupos sociais fechados. A gíria policial, a dos jovens, dos estudantes, dos militares, dos jornalistas, etc. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneira as paradinhas do new português. E aí a professora sem entender porque ela não está no mesmo grupo social do aluno, né, que usam essas gírias. Aí a gente tem agora um pouquinho algumas gírias: chapa, pagar mico, massa, beleza, bode, azarar, bicho, carango. Tipo assim, uma brasa mora, rola, é nóis, sou, demorou. E uma senhora toda confusa. Tá? E aqui a gente tem oralidade e escrita. Então, modalidades de linguagem. Essa tela a gente vai pensar um pouquinho sobre a diferença da oralidade, que é a linguagem falada, da linguagem escrita, né? Então, oralidade, os momentos de produção e recepção são simultâneos. À medida que você fala, seu interlocutor ouve. Então, na oralidade, o nosso cérebro funciona de uma forma diferente da hora da escrita. Na oralidade, a gente simplesmente fala, não tem muito tempo para pensar. É uma atividade humana meio que, entre aspas, automática, né? Por isso que muitas vezes acontece da gente dizer coisas e se arrepender depois. Por quê? Os momentos de produção e recepção são simultâneos. À medida que você fala, o interlocutor ouve. Lembra das funções da linguagem? Para uma informação passar, para existir linguagem, eu preciso ter a pessoa que fala, né, que é o emissor, preciso ter a mensagem, preciso ter o receptor. Na oralidade, o receptor recebe a mensagem de forma simultânea, de forma instantânea. À medida que você fala, o interlocutor ouve. Já na forma escrita, é diferente. Há uma defasagem entre os momentos de produção e recepção. Então, você pensa primeiro, faz uma reflexão e depois escreve. E aí, só depois que você escreveu, é que o receptor, né, a pessoa que está se comunicando com você, vai receber as informações que você produziu. Então, há uma diferença na oralidade e na escrita.
E aí aqui a gente termina com uma reflexão e que eu já falei, então não era para ter falado no meio da aula, era para finalizar porque aí ia finalizar bonito, mas não tem problema. Falar bem é falar adequadamente. O que é isso? O que isso quer dizer? Falar bem é falar adequadamente. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e logo eu já explico. Lê de novo. Falar bem é falar adequadamente. Falar bem é falar adequadamente quer dizer o que eu já tinha dito, né? A gente precisa saber usar a linguagem conforme o contexto, que é o local, o espaço em que estamos inseridos. Então, que eu saiba me comunicar em casa, que eu saiba me comunicar com um amigo chegado, que eu saiba me comunicar com uma pessoa que eu estou conhecendo na hora, que eu saiba me comunicar numa entrevista de emprego, que eu saiba me comunicar com meus pais, que eu saiba me comunicar com o diretor da escola, que eu saiba me comunicar com o professor da escola, com o meu chefe, com o meu tio, com o meu avô, né? De forma com que eu consiga me expressar bem e ser entendido bem. Então, estudar as variações linguísticas é mais do que o certo e errado. É se adequar conforme o contexto em que você permeia, ou seja, o contexto que você está e o contexto que você quer alcançar, né? A linguagem ela é uma ponte para a evolução humana. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos é que o mundo é maior do que o bairro que você mora. O mundo é maior do que a cidade que você mora. O mundo é maior do que o estado que você mora. O mundo é maior do que o país que você mora. Então a gente tem que tentar. Professor, mas você está falando coisas óbvias, mas eu estou usando o sentido figurado da linguagem. Você está entendendo? Que eu preciso crescer e a minha linguagem precisa evoluir conforme eu cresço, né? Pensa nisso. E aí a gente tem a frase poliglota. A gente tem que ser poliglota de nossa própria língua, que é uma frase do Bechara, Ivanildo Bechara, que é um gramático, um grande estudioso da língua portuguesa. Para quem não sabe o que é poliglota, é a pessoa que fala várias línguas. No caso, ser poliglota do português significa ter domínio do maior número possível de variedades linguísticas e saber utilizá-las nas mais diferentes situações sociocomunicativas. Então, estudar variações linguísticas é dar para vocês a possibilidade de reflexão sobre a língua, né? E isso que a gente ainda nem entrou no preconceito linguístico, que é uma outra história, que é o lado ruim dessa história da sociolinguística. Mas vamos parar por aqui nessa aula, tá? Pensa nisso. A gente precisa ser poliglota da nossa própria língua. Então a gente precisa saber se comunicar independente do lugar que a gente está. Talvez agora, na idade de vocês não pensem nisso, mas é bom estar preparado para uma entrevista de emprego, uma entrevista na universidade, para lidar com o professor da universidade, para lidar com a autoridade, aprender a falar com pessoas diferentes da gente, tá bom? E aí é dessa forma que eu termino a aula. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Eu fiz aquele teste, eu quero que vocês comentem sobre o texto. Aquelas duas telas que eu deixei para vocês lerem. Dessa forma eu vou saber se vocês assistiram a aula completa. Abraço, até mais, tchau, tchau.